Estamos aqui em Cuiabá, na Clínica Vida e Saúde, né, do Dr. Jonas Martins, ok? Vai estar fazendo live com a gente também essa semana, explicando tudo que ele está fazendo comigo, com a tenente. Dr. Luiz Manuel, que está fazendo lá com a Nora, a Maria Clara e o Alex Bill. E nós estamos aqui no Estaleiro, no Estaleiro, para justamente tratar, cuidar e nos prepararmos para os dias que estão diante de nós, né? Brasil, né, hoje estamos vendo aí a posição, né, do Fux diante das posições anteriores do Dino e do Alexandre, e amanhã, provavelmente, acordaremos, né, em lágrimas de sangue. Né? O Brasil chora o resultado de posicionamentos tão antagônicos vertendo de uma mesma fonte. Né? Como pode nós termos pensamentos tão antagônicos? Eu não sei se você já se deu conta desse antagonismo, né? E se você está acompanhando o protagonismo dos acontecimentos, mas eu creio que eles configuram o estado de juízo, por falta de juízo, e a complexidade que estamos enfrentando a nível global, inclusive com o ocorrido no Nepal. Né? Nepal, nós vimos cenas ali muito fortes, né? Que envolvem a autoridade do Nepal, que envolvem a população, porém, uma população jovem. Né? No Brasil, os jovens eles têm uma linha de raciocínio, no momento atual, QI macaco para baixo. Né? E ali no Nepal, a turma parece que deu uma irritada. Né? Se irritaram com alguns posicionamentos e temos acompanhado cenas fortes que estão vindo, né, do Nepal ainda. Né? Não sei como essas cenas ainda estão sendo permitidas na internet, mas são cenas muito fortes, e que mexem com uma posição muito clara de uma tentativa de governança global estabelecida dentro de um conceito de rapadura amarga. Né? Rapadura amarga, tá certo? Servida com um copinho de bagaceira. Né? Essas são as cenas que a gente observa já na Europa. A França já está bem avançada nesse conceito. Vimos a Índia também avançando bastante desse conceito, ok? E temos aí a Venezuela, Cuba como exemplo disso, China, Rússia, né? São exemplos disso. Turquia está passando por um momento também bastante delicado. Estamos vendo Israel fazendo frente aos Houthis, mas também avançando sobre a turma, né, do Hezbollah e o Hamas. Então, as três frentes de guerra, né, continuam ativas, né, e eu estou vendo se o meu convidado consegue entrar. Você que for entrando, diga para mim se está chapa quente. Vai colocar número 1, enquanto eu vou ver o nosso convidado, porque ele ainda não conseguiu entrar.
Vamos lá, meu povo. Vamos ver se o pastor Carlos Cardoso vai conseguir entrar. Você que for entrando, coloque número 1, se a chapa está quente e se o que aconteceu no Nepal pode virar uma tendência global em função da tensão que está sendo criada, né, por essa tentativa de opressão global. Né? Nós tivemos lá já 19 jovens que parece foram encaminhados pelas autoridades para a eternidade, né? As autoridades policiais, militares, porque você tem que lembrar que o pensamento, né, global ele tem que ter respaldo institucional armado. Você lembre-se de França, fala de Macron, quando ele diz que tem que estar armado para ser temido. Fala de Macron. Macron. Ok? Então, Macron disse que armado é ser temido. E a França tem que se armar para ser temida pelo seu próprio povo. Porque, na realidade, todo investimento de armamento que temos visto até aqui, né, tem sido utilizado contra populações civis. Lembre-se que a guerra não acontece mais no campo de batalha aberto e ela está acontecendo dentro das cidades. Se você já se deu conta disso, coloque o número 1 e eu vou ver o nosso convidado de novo. Espera aí. Entrando já, está avisando o pessoal lá. Então, eu vou atualizando vocês aqui então. Então, a Europa está investindo 5% em armamento, dizendo que é para se proteger da Rússia, mas na realidade é para controlar a população. A América Latina está investindo 3%, com um discurso que é para se proteger de um possível ataque exterior, porém é para controlar a população. Então, todo o dinheiro que está sendo desviado de saúde e educação na França para investimento em armamento tem como objetivo controle da população. Quem entendeu isso, coloque número 2. Número 2, controle da população. Então, forças armadas, policiais preparados para lidar, como no Nepal, com a população, como o que nós vimos acontecendo já no leste europeu, também para lidar com a população ali na Sérvia. Seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vindo, seja bem-vindo. O negócio está estreito. Para mim, marca 11 horas e para você marca meio-dia. Então, aqui teria que ser às 10 horas para ser às 11. Meu Deus! Perdão pelo conflito, mas é tanto tratamento que eu estou fazendo, estou matando tanto bicho, que vai ver que os bichos que controlavam o horário já foi embora. Já foi embora. Já foi embora, meu amigo. Mas seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Eu estou gostando de ver você com essa vestimenta de canarinho, de canarinho. Amarelinho. Porque nós vamos entrar em lágrimas de sangue, meu amigo. A partir de amanhã, lágrimas de sangue. Hein? Lágrimas de sangue aí a nível de Brasil. E Nepal, a galera se aborreceu. Né? O pessoal já se aborreceu no Nepal, na Sérvia. A turma está de sangue também, já irritada com o que está agora. Turquia, a galera já se irritou. Você acredita que isso vai ser uma tendência geopolítica? Essa irritabilidade da população. E 2, por que todo mundo está investindo em comprar arma, dizendo que é para o inimigo interno, externo, e só temos visto a galera arrebentando
com a turma interna até aqui. Esse processo de compra de armamento é contra a população ou é para realmente nos defender dos ETs? É. A gente começou na reunião da OTAN, né, doutor Alex? Primeiro, é uma honra estar aqui com o senhor novamente. E a gente começou na reunião da OTAN que o Trump obrigou, né, aos países membros a gastar 5% do PIB interno em armamento até 2030. Então, ali foi algo que parecia que não ia ser aprovado, foi aprovado. Aí, automaticamente, a América se arma e eles vão criar as suas próprias armas. Aí, para quem assistiu o filme O Senhor das Armas, existe alguém lucrando e muito com isso. Para quem manda no poder, né? E aí eu sempre digo sobre isso que a gente nunca vê um rato criando uma ratoeira. É só os seres humanos que criam armas para as suas próprias destruições. Agora, a gente até comentou em uma live sobre o mundo pendendo para a direita, e na Europa começou uma movimentação gigantesca contra a imigração. Aí está a Inglaterra, né? Ontem teve um baita protesto para derrubar Emmanuel Macron na França, e começou, então, os protestos contra a imigração, e a gente vê que a direita está se posicionando mundialmente, né? Com a entrada do Trump, com um Papa conservador, já você vê que automaticamente o mundo pendeu para a direita. Só que o mundo estava na mão da esquerda, então você vê a polarização. E isso é um perigo, é aquela história, né? Acho que o senhor já viu a história, que se eu colocar formigas vermelhas e pretas aqui, vermelhas e azuis, né? Vamos lá, os democratas e os republicanos, se eu colocar aqui dentro e eu deixar quietinha a garrafa, não vai acontecer nada. Elas vão conviver, e aí, veja bem, o problema é que se o dono da garrafa for lá e mexer na garrafa, as formigas vão se autodestruir. Então, essa polarização agora do mundo pender para a direita, sendo que ele já estava na esquerda, a agenda woke, né? A gente vê ali as mega empresas Facebook, a Meta, né? Burger King, McDonald's, Disney, todos saíram da agenda woke. Quer dizer, todos estavam abraçados e agora todos abandonaram a agenda de esquerda, porque o mundo pendeu para a direita. Aí você vê que o mundo está sendo o quê? Polarizado. E qual é o problema disso? É o dono do jogo, que é o próprio diabo, usando essas lideranças, mexer a garrafa. E aí o povo se autodestrói, né? Outra questão, o que aconteceu no Nepal ontem, eu não sei se o senhor chegou a estudar sobre a Primavera Árabe. Sim, sim. Fiz várias lives sobre aquela questão. Aquilo foi muito grave, né? Como começou, né? Como começou. E quem começou foi o Facebook. Na Tunísia, quando mataram aquela jornalista, o Facebook botou os jovens na rua e derrubaram. E aí eles começaram na Ásia a derrubar todos os imperadores. Mas qual foi a ferramenta utilizada? O Facebook. E daí você vê que no Nepal ontem, a gente vê que eles derrubaram foi 26 redes sociais. E eles deram crédito para a derrubada do poder à geração Z. Sim. Agora está vindo vídeos aí. Não, que historicamente é um bando de alienado, né? Drogado, prostituído, alcoolizado. O que me surpreendeu foi isso. Quando eu vi as cenas do Nepal, né? Eram todos muito jovens, cara. 16, Sim, 17, dançando 18 dancinha do anos. TikTok no meio do caos. Eles fazendo filme, dançando dancinha do TikTok no meio do caos. Sim. E aí você vê que o Nepal estava totalmente dominado pela China, controle social, controle de mídia, controle de poder. Derrubaram e destituíram, né? E eles liberaram novamente as redes sociais para os jovens utilizarem. E existe outra coisa que a mídia também não tem propagado, que é a corrupção.
os líderes ostentando, né, com o dinheiro do povo, e o povo na miséria, muita pobreza e muita miséria no Nepal. A gente vê que aquilo ali foi um reflexo, e veja que eu volto a falar aqui na sua live, doutor, eu não sei o que está na cabeça do presidente do Brasil, porque hoje aconteceu o fato do Pietro estar em Manaus e pedir a legalização da cocaína, falando que se nós liberarmos a cocaína, não vai ter mais guerra e não vai ter desmatamento da Amazônia. Olha só, no meio de uma tensão gigantesca, né? Os navios americanos ali parados perto deles. Ontem, mais embarcações com droga foram destruídas, ontem à noite. Aí você vê o Pietro querendo, junto com o presidente do Brasil, daí o presidente do Brasil foi discursar e ele declarou que a regulamentação das redes sociais para acabar com o foi o que levou lá no Nepal à queda das redes sociais foi o discurso do Brasil. Eu até tenho aqui, deixa eu ler aqui essa questão, porque eles derrubaram o governo no Nepal. Olha só, olha só. Eles disseram que estavam regulando a rede social. É a mesma narrativa do Brasil, ó. Para proteger a soberania de notícias falsas, para acabar com discursos de ódio e a fraude online. Foi por isso que eles derrubaram 22 plataformas. É o Mas esse mesmo discurso do discurso Brasil. tem. Não, esse discurso não é só brasileiro, né? Esse discurso tem na Europa. O governo demoniocrata, né, anterior ao republicano, tinha esse discurso também, queria ir nessa direção, e a própria ONU já orientou o grupo de nações a esse respeito, com respaldo até pelo efeito, né, da última PAN, onde a gente teve o milho e o cabelo de milho como solução, e aí eles assinaram um acordo, o Brasil é O mandatário desse pacto, acordo, é o o pacto. pacto, e esse bendito pacto ele deve entrar em vigência o ano que vem, com a chegada da nova PAN, o que coloca todos os direitos civis suspensos e dá autoridade para uma intervenção domicílio a domicílio, que eu fui treinado para isso, que se chama guerra urbana. Então, você pode adentrar nos domicílios à revelia do cidadão, fazer o que acha o sistema correto e, se houver resistência, fazer e prender. Né? Então, eles fazem e prendem o cidadão. Então, ficam suspensos os direitos civis e isso já foi assinado, né? E nós fazemos parte desse acordo. Você vê que o pacto pandêmico, eu estudei ele também, ele é tão assombroso que tira a soberania do país. Total. No momento Então, em que todo o mundo fala Brasil de está gritando, soberania. o Brasil está gritando, né? O país é soberano. Ele me assina um pacto de pandêmico, e é outra coisa que muita gente não percebeu, no dia 20 de janeiro, primeiro dia do governo Trump, ele se desligou da OMS. Sim, total. Mas não só está ele, não. Parece que está desligado. A Rússia se desligou, o Cazaquistão se desligou e a Argentina A Argentina. também se desligou. Tá? E pelos mesmos motivos, né? Porque o Putin fez um catatal, né, de documentos de dano da última PAN e jogou nos peitos do Trump e perguntou, irmão, e aí? Eu creio que essa conversa de 3 horas dele culminou com a aproximação dele da China de vez, porque ele viu que do outro lado não ia haver nenhum posicionamento. Ele cobrou, né, a questão de levar o Bill e a turma do Bill, né, do gato Bill, para botar o gato Bill, todo mundo lá para ser julgado em Genebra. Ele pediu para julgamento contra genocídio contra a humanidade. Então você vê que é muito interessante porque você tem uma esquerda que parece direita e você tem uma direita que parece esquerda. Cara, é muito doido, cara. Você já se deu conta disso? Que alguns discursos, né? Por exemplo, você vê
a China falando de família, a Rússia falando de família, a turma Conservadorismo. não, a turma do Ocidente, da Europa, acabando com o conceito de família. Brasil querendo acabar o conceito de família. Os Estados Unidos estavam indo nessa direção, aí entrou o Trump, puxou o Bush em relação a isso, mas já fez reunião com o Bill, não tem 7 dias, para Agora, discutir saúde do mundo. Ok, os caras são sócios agora para poder cuidar da saúde de todo mundo. a gente vê, doutor, essa reunião ali, porque veja bem, a gente estava com o dono, os caras da Apple, do Google, da Meta, representante do X, né, da Tesla, eu não sei o que aconteceu, porque o Elon Musk desapareceu, ninguém vê onde ele está. Ele está fazendo tratamento em Cuiabá, igual a mim, cara. Ele está escondido aqui. Ele está Aí se nós temos preparando. Mas ele sabe que a treta que vem é grande, cara. Ele está se preparando. a reunião na Casa Branca, daí, o Sam Altman, ChatGPT, eles foram tratados da tecnocracia, não tem outra. E veja que são os caras. Aí você vê o Bill Gates sentado, o tio Bill, né, sentado na mesa, falando. Ele falou que a ideia dele agora é erradicar enfermidade. E o Trump, como o Elon Musk, tiveram acesso aí. Outra coisa que muita gente não percebeu que aconteceu no dia 20 de janeiro desse ano, que foi o perdão que Biden cedeu a Anthony Fauci, que era o ministro da Saúde do governo americano. Aí, durante a PAN, tinha os e-mails trocados entre ele e tio Bill, falando sobre o uso de máscara, Olha, dizendo que era algo para ver como a humanidade iria se submeter à obrigatoriedade de máscara. E aí veja bem, o presidente Biden me libera perdão para Anthony Fauci, porque ele cometeu crimes contra a humanidade, e agora o senhor Bill Gates, que é o maior dono de terras agrícolas também produtivas da América, me senta na mesa com os maiores CEOs de inteligência artificial do mundo para tratar assuntos na Casa Branca, e ele fala da erradicação. Eu acredito que os futuros remédios pandêmicos eles virão com calma, rastreio. calma, 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 calma. Para a gente não perder a live, calma. Ó, você está de amarelo, já não devia. Você devia estar usando a roupa vermelha. Olha só. Você já está todo errado aí de amarelo, cara. Você está errado. Tá? Você tinha que botar pelo menos um cinza com um verdezinho, tentando disfarçar um pouco, Mas né? vai vir com tecnologia, o que eles querem é rastreio total. Aí Não, tem uma fala do ex-líder do Fórum Mundial Econômico, né, o Klaus Schwab, falando que até 2030 a humanidade toda será chipada. Fim do não, dinheiro você tem uma físico, ideia, tudo o avanço interligado. o avanço, a gente tem que entender três coisas que estão acontecendo, Carlos. A primeira delas é o seguinte: né? Nós estamos passando por uma ação epigenética. Né? A epigenética ela tem a capacidade de interferir na genética. Né? Então, biogênese, psicogênese, transgênese. Então, na realidade, nós já estamos no efeito transgênese com força a partir dos anos 80, porque muda o sistema alimentar, muda o tratamento da água e muda o nível de poluição no ar. Tudo isso começa em 80. 80 inicia uma série de ações, coincidência ou não, a incidência de mortalidade, de problemas de saúde, está concentrado até agora na turma que nasceu a partir dos anos 80. Você tem uma ideia, estamos perdendo mais pessoas de 80 para cima do que de 80 para baixo na proporção. Isso não é normal. O normal seria, né, a galera acima dos anos 80, né, que é para baixo, quer dizer, anos 60, 50, 40, 30, a galera ir embora do planeta e a turma de 80 ficar
porque seria a renovação do ciclo natural da vida. Não é o que está acontecendo, nós estamos perdendo mais essa turminha, né, dos anos 80 para cá, perdendo mais as mulheres. A China já criou o útero feminino, ok? Que não é mais feminino, que agora é um útero mecânico, e ali você produz um ser modificado, híbrido, inclusive com nanobolts. Então, né, aqui a minha cabecinha atua, 80% desse pezinho que está aqui, 4 quilos, é mitocôndria. O objetivo, até 2030, é que isso aqui seja nanobolts. Nanobolts. E aí, os nanobolts, substituindo a mitocôndria, eles vão controlar esse novo corpo e vão fazer uma interface neural digital. Isso é irreversível, ok? Então, nós vamos ter dois grupos, né? Um já gerado nessas condições, dois, outro que está em processo disso, três, os fugitivos. Meu Deus, Jesus! Vamos correr para a Amazônia e achar ratanabá e entrar no buraco. Meu Deus, os fugitivos, cara. Olha só. A gente vê essa modificação mundial. Na realidade, eu acredito que o senhor tem a mesma impressão que a gente é os ratos do laboratório, né? E porque a humanidade ela está sendo totalmente modificada, programada a uma submissão total e a um extermínio, né? Então, olha só, antes de tu avançar, bota Platão na conversa, a República, bota o movimento Illuminati, 1700, né, a garotada ali, e todos os acontecimentos de liberdade, quando eles foram marcados por rituais macabros na França, e de lá se propagaram pelas colônias que eram, né, europeias. Então, na realidade, a gente teve um movimento, né, como o do Simão Bolívar, né, que de liberdade das Américas ali, ok? A própria América do Norte e o Brasil muito depois, né, desse processo. Então, na realidade, você tem uma ação demoniocrata, porque democracia, Carlos, vem lá da Grécia e está dentro de um conceito demoníaco de governança do povo, pelo povo, para o povo, olha só, que foi invocado, infelizmente, no dia 6 e 7 de setembro último, no Maracanã. Foi uma tragédia o que aconteceu no Maracanã. Não sei se você teve a oportunidade de ver as orações, as falas. Eu olhei e falei, meu Deus do céu, uma oportunidade absurda de fazer um ato de humilhação e a galera invoca uma egrégora, cria uma entidade, um para-espírito para poder agir no nível de opressão, de agonia, e 7 de setembro alguém vai para cima do caminhão e invoca o superpoder. Só faltou dizer que era super gênio. Ativar. Falei, meu Deus, cara, o que está acontecendo, cara? Por que a galera endoidou de vez? Você acredita que o que aconteceu com a gente para nós nos perdermos tanto do alvo da cruz e não entendemos o movimento que está acontecendo no planeta e local? Eu vejo assim, existe uma alienação, né? E quando a gente estuda, principalmente no âmbito religioso, o senhor sabe que existe muito envio de dinheiro sionistas para as religiões aqui no Brasil, né? Uma delas, quando você começa a usar isso, você vai ver que houve investimento no Templo de Salomão, em São Paulo, o envolvimento de dinheiro sionista. Por quê? Porque o templo é o maior retrocesso. O Templo de Salomão, isso é a minha visão, né? Se tiver alguém da Universal que não se ofenda, mas foi o maior retrocesso religioso da história moderna. Porque tudo que se liga ao Templo de Salomão, quando eu vim no templo, eu fui abençoado. Tirou totalmente o poder do Evangelho e de Cristo. E a gente está vendo o Evangelho
ele está humanizado, humanizado. Então, o evangelho dos nossos dias é um evangelho para o homem, não para Deus, né? Ele não é um evangelho que se volta a Deus. É um evangelho totalmente... O culto hoje das religiões, ele é programado para o homem, não para Deus. Essa é a realidade. Então, a preocupação de quem vai cantar, quem vai... Veja bem, hoje, os eventos gospel, né? Quem vai estar no evento é aqueles que traz público. Já começa por aí. Mídia. Não, e aí você vê, é aquele que Pô, traz. então você devia estar lá e eu também, cara. Então, veja, e aí o que nós estamos Não, vendo? nós vamos Um fazer o evangelho nosso aí em aliançado com a terra Curitiba. e não com o Não, céu. a gente vai pegar o Fábio aí e vamos fazer em Curitiba, gente. Vocês vão lá em Curitiba ouvir a gente. Os hereges, os hereges. Porque o evangelho é simples entender o que está acontecendo com o evangelho. O evangelho, ele está aliançado com a terra e se desligou do céu. É por isso que quando a gente fala de Apocalipse, né, de preparar-nos para a vinda de Cristo ou estarmos prontos, para muita gente soa totalmente ruim. Porque para muita gente está muito bom viver aqui na Terra. E qual é hoje, por exemplo, né? A gente vê quando há um senso de justiça, né? O Fux hoje deu uma aula de direito, ele é o único juiz da corte, ele é o único juiz, os outros são tudo advogado. Então, o único juiz de carreira que nós temos, que pode dizer que é um juiz do Supremo Tribunal, com mais de, acho que ele tem 16 anos de casa, é o Luiz Fux. E ele votou pela anulação lá do processo e tal. Veja que o povo pegou aquela simples fala por ter ali mostrado que todo mundo já sabia que legalmente qualquer advogado, acho que de primeiro semestre, sabe que tudo que está se fazendo ali é ilegal, né? Que deveria ir para a primeira instância por ser uma pessoa totalmente ou não é mais presidente da República, não cabe à Suprema Corte, tá, tá, tá. Aí você vê que as pessoas elas se agarraram àquilo ali, agora vai haver uma mudança. Então, quer dizer, as pessoas querem uma fagulha de esperança para que as coisas voltem a uma pseudo-normalidade, que não existe mais normalidade no mundo que nós estamos, para que, vamos dizer, agora vai, agora nós vamos prosperar, agora as coisas... Você está entendendo, doutor, o que eu estou falando? Sim, E sim. isso está totalmente desconectado com o princípio eterno primeiro. Quando a gente fala de cristãos que têm o nome escrito no livro da vida, que têm certeza de salvação, a Bíblia diz primeiro que nós somos peregrinos e forasteiros na terra. Nós somos, além de ser embaixadores e ministros do reino de Deus na terra. Quer dizer, eu não pertenço a essa terra, eu estou representando o céu na terra. Só nesse princípio de reino muda toda a minha visão espiritual e do mundo. A minha visão, a igreja de Cristo, não o CNPJ nem o sistema religioso. O povo que foi tirado do mundo para o reino tem mais autoridade do que o governo do Brasil. É que não usa o poder que tem. Então, por quê? Porque estão alienados. E as religiões não querem que o povo saia dessa alienação. As religiões querem manter o povo preso dentro de um sistema de controle e querem controlar as pessoas e não liberar as pessoas para viver no reino. Deixa Então, eu quando eu pegar. tenho uma visão de reino, eu me desligo e eu entendo que eu já estou assentado com Cristo nas regiões celestiais, eu devo cumprir meu papel como representante do céu na terra, pagar meus impostos, ser uma pessoa de bem, isso é obrigação de todos, mas eu estou fora desse contexto. O meu rei está sentado no trono e ele governa. Pode falar. Deixa eu pedir aqui uma coisa, gente. Você que está acompanhando a gente e está vivo, coloque o número 2 aí, para o algoritmo poder entregar a live, bote 2. 2 se você está vivo aí, ok? Não é um robô, bote o número 2. Você deu o joinha, gente, precisamos que você dê o joinha. Se você puder contribuir com 5 centavos de real, 5 centes de euro ou dólar, você vai nos ajudar a fazer com que o algoritmo entregue, coloque o número 2, deem um like aí, gente, nos ajude, dê o like,
porque né, eu entrei no almoço do pastor Carlos Cardoso, atropelei a agenda dele, porque eu estou em Cuiabá, e eu me perdi no mata-verme que eu estou fazendo aqui. Então, eu tenho que ajustar a cabeça com fuso horário, com fuso horário. Né? Eu, inclusive, agora estaria atendendo em Dubai. Então, já criei um problema também na agenda de Dubai. Então, já vou ter que me explicar lá em Dubai também, que eu enrolei com o horário. Então, você nos ajude, coloque o número 5 centavos de euro, de dólar ou de real, que você vai nos ajudar bastante. Ok? Obrigado aí, Vanessa, já respondeu, já apareceu uma doação em euro, muito obrigado, ok? Para impulsionar a live e nos ajudar, gente. Dê o like, né? Dê o like, porque o algoritmo ele vive disso, né? Ele vive do engajamento, vive do bendito do like, do compartilhamento, da doação, de você ser assinante do canal. Então, é muito importante para nós. Ok? Voltando, ó, apareceu o Aparecido, ó, tu tá ficando parceiro do Alex Bill, hein, cara? Ó, já botou aí o número aí, o Zap 21 995, gente, 31 34 49, é a nossa central, até para você vir caminhar com a gente até em Cuiabá. Vou ver se eu trago também o pastor Carlos Cardoso aqui para Cuiabá, trazer o homem aqui para Cuiabá, aqui, ele conhecer essa turma daqui, aqui é chapa quente. Cuiabá é chapa quente. Gente. Pensa num lugar que a turma está com o pé no chão e a cabeça na estrela, né? É aqui. Não, o negócio é sério, muito sério. Meu amigo, na tua percepção, lágrimas de sangue, porque metade da população foi cooptada e é membro das 12 tribos. Né? Ou ele é de Nárnia, ou é comedor de paçoca, ou ele é do torresmo com churrasquinho, ou é do pirulito, ou é bestando no caminho, ou é bocó, ou é fraldinha, ou é borra bosta, ou é sem noção, ou é perdido no espaço. Então, eu consegui configurar 12 tribos no Brasil para a gente poder entender a bagaceira e o porquê que a rapadura agora é amarga. Porque agora vem a parte amarga da rapadura. E eu já falei, quem tem problema de dente, não bote a boca na rapadura. 1.400 já se lascaram e estão descansando na papuda. E mais gente vai descansar lá. Ok? Então, fica ligado. Não faz o que o pastor Carlos está fazendo, não, porque ele tem cidadania do Uruguai. Por isso que ele está com a blusinha ali, ó, de canarinho. Ele está na divisa. Bum, já pulou para o outro lado. Então, tu não veste amarelo aí, não. Tu fica ligado, hein? Faz igual a mim, ó. Fica camuflado. Tu fica camuflado na parada aí. Mas, meu amigo, por que, que a alma do brasileiro, principalmente cristã, evangélica, ela foi cooptada? E por que, que os católicos estão tão no efeito Pôncio Pilatos a nível de Brasil? E eles estão, se não me falha a memória, as últimas 4 eleições nós não tivemos posição católica no processo e tivemos boa parte da liderança que está aí apoiando o início dessa gestão, que está aí, inclusive, né? Eles apoiaram pelo menos por 3 oportunidades, e na quarta eles resolveram, não, nós vamos assumir a gestão, assumiram a gestão, e parece que amanhã vamos acordar com mais ou metade da população com congestão, com lágrimas de sangue na cara. Como é que é isso? Por que, que nós chegamos a tudo isso? Entra nesse que o evangelho ele se desconectou do céu e está conectado à terra. Os nossos líderes, eles não estão tendo discernimento nenhum do que está acontecendo, né? Esse confronto sem oração, jejum e arrependimento não leva a nada, é só barulho. O caminho para uma mudança no âmbito religioso seria o povo se humilhar, pedir perdão dos pecados, né?
E a gente vê hoje, né, infelizmente, o Brasil, por exemplo, eu acredito que se o presidente ele regulamentar as redes sociais no Brasil, é capaz de acontecer pior do que o Nepal. Por quê? Isso está ligado à alienação. O brasileiro é o segundo país que mais consome internet do mundo. A retenção de tela do brasileiro, ela chega a 9 horas e 20 minutos. Rapaz. Então, imagine que, se tirar a rede social desse povo, eles vão se revoltar. E quando eles fazem a alienação através da distração, que as pessoas enxergam o mundo da forma que vê pelas telas e não raciocinam para as coisas que estão acontecendo, você vê um governo hoje que ele entrou, e eu sempre disse isso, o governo de esquerda na América Latina não quer fechar a igreja, ele quer se unir à igreja. Quando você pegar as eleições de Maduro, é só vocês dar um Google aí. O Maduro chamou líderes das igrejas e a Universal do Brasil apoiou a eleição do Maduro, tá? E aí você tem... É muito sério isso. Porque você vai ver a questão, ele dando tinta, cadeira e som para os pastores. E agora, o Lula está o presidente, não vamos citar o nome É desse o ser, Silva. O Silva. O Silva, ele está chamando os líderes evangélicos e está usando do assistencialismo. Veja, o Brasil hoje, doutor, isso é matéria dessa semana, tem 94 milhões de pessoas dependendo de alguma assistência ao programa do governo. Isso é matéria dessa semana. Dessa semana. Dessa semana. Isso é grave, porque nós somos 120 milhões, talvez 118 no máximo, né? Não, Não, 218, não, 200, 218. 220. Quer dizer, Agora, você tem quase metade do Brasil na mão do governo. metade da população depende de algum sistema governamental. Olha só, a matéria, ó, 94 milhões de pessoas dependem de programas sociais do governo federal. Isso são os dados atualizados do cadastro único. É quase metade da população, né? Olha E só, aí, olha só. na hora de você ler, pô, deixa eu só fazer uma cena aqui, ó. Olha o gás aí, gente! Aí vem o gás, né? Olha lá. Olha só, a idade que as pessoas recebem ajuda do governo, entre 15 e 64 anos. Que Isso isso? são dados de 24. Ó. É muito expressivo. E tem outra fala do presidente que é assustador. Ele defendeu, no dia que ele lançou o Gás, que é um programa de 5 bilhões de reais, ele disse que ele defendeu que muitos têm um pouco dinheiro para o país evoluir. Não Total, é eu ouvi Cuba? isso. Eu ouvi. Isso é Olha uma só. sentença, né? Isso é uma sentença, né? E aí eu já comecei a pensar em algumas entidades que se alimentam dessa condição Da de miséria, miséria, né? De do caos. miséria. Quanto mais miserável, melhor. Quanto mais miserável, melhor. Agora, na tua percepção, Carlos, porque você é da década de 80 ou de 70, nascido? 80, Você é 80. 80. Então você é um sobrevivente. Meu Deus, Jesus! Um remanescente. Um remanescente de 80. Deixa eu te perguntar, né? Os teus pares, né? Como estão os jovens? Que você é um jovem, 80 você é um jovem. Como está a cabeça da garotada no meio de tudo isso? Né? Você acredita que há espaço ainda para pensamentos inteligentes, conflitivos, contraproducentes para transformações num período tão curto, quando vocês somam 22 milhões a mais, ok? De 16 a
45, que é 80 agora, né? Vocês somam 22 milhões a mais do que a turma de 46 a 90. Há espaço para uma mudança de mentalidade ou você acredita que nós já estamos no hashtag chora lágrima de sangue, esquece Brasil? Eu pergunto, qual é a área que mais tem suicídio? Nós estamos no Setembro Amarelo. Qual é a idade que mais se tira a vida? É até 45. Você não vê idosos tirando a vida. Então, nós somos a geração mais doente. Há um estudo de uma galera depois de 60, mas vocês engoliram a turma de 60, né? Os mais jovens engoliram. A turma acima de 60 foi engolida, né? Inclusive aí em Camboriú, que o pessoal, né, não gosta muito de falar, nós temos uma incidência significativa, cidades pequenas do Brasil com 20, 30 mil, né? O problema é muito recorrente, e o que me chamou a atenção esse ano é que eu não vi campanha governamental federal, estadual e municipal. Tu reparou isso? Ninguém está falando do assunto. E é o setembro para preservação da vida, né? Para as pessoas não tirarem a sua vida. Então, veja bem, como agora eu entendi por que você está de amarelo. Então, você está de amarelo por conta disso. Você não é o canarinho perdido. Você não é o canarinho perdido no meio da multidão. Quando eu vi você de amarelo, falei, meu Deus, e agora, rapaz? O que a gente vai fazer, Jesus? Então, gente, pastor Carlos Cardoso está conscientizando você a, antes de pensar de sair da vida, você marca com ele ou comigo. Né? Com ele você faz gabinete e comigo eu te dou um choque de realidade na testa. Pá! Para poder tirar você desse pensamento. Inclusive, na clínica que eu estou, eu preciso de 500 voluntários que queiram pegar uma enxada, porque tem aqui 20 hectares aqui para trabalhar terapeuticamente esse terapia ocupacional. Não, total, enxada, ancinho, isso é bom demais, gente, ajuda um monte. O problema é que ninguém quer se tratar de maneira adequada. Você já notou que ninguém pega mais enxada, cara? Enxada virou um argumento, né? Aí o senhor vê, a pergunta do senhor, essa geração aí de até 45 anos, a gente vê, antigamente as pessoas, eles tinham prazer em trabalho braçal. Hoje, a cada esquina, assim como tem uma farmácia em cada esquina, tem uma academia em cada esquina, né? As pessoas vão puxar ferro dentro de uma academia. E você vê, a busca por um pseudo corpo perfeito, por uma imagem, né? Ela é mais importante para essa geração do que crescer mentalmente. Você vai conversar com um cara bombado, ele não tem argumento para conversar com você. A conversa é vazia. Ele só sabe falar de músculo e de corpo e de academia. Então, quer dizer, é um grupo também, né? Que fica alienado. Não que a gente não deva cuidar do corpo. Eu só quero dizer assim, você vê que as pessoas elas estão muito mais preocupadas com o externo do que com o interno, e principalmente com o conhecimento. E verdadeiramente a gente vê pelos ataques, por exemplo, eu tenho muitos haters, né? Que me destroem, né? Pela internet. Por quê? Porque toda vez que você mostra o mundo como ele é, fora da caixa, você vai ser apedrejado. Total. Então, assim, a gente vê que essa geração da nossa idade, não, vamos colocar aí, até 45, não são todos, né? A gente não pode generalizar, mas vamos colocar que mais de 90% está totalmente alienada, doutrinada e preparada para chorar lágrima de sangue. Agora, só o problema é esse. Quando chorarem e acordarem, é a mesma coisa que você acordar, tá tudo normal e de repente tudo mudou. Quer dizer, eles não perceberam nada que veio acontecendo ao longo do tempo e quando acordar vai ser tarde demais. Eu tenho falado isso nas lives desde 2022, que muita gente vai dormir milionário e vai acordar pobre.
no mundo. Diante do cenário que nós estamos vendo caminhando, né? A China se posicionando para derrubar a América está quebrada. Não vem me dizer que a América, a cada $1 arrecadado nos Estados Unidos, os Estados Unidos devem $1,50. É por isso que está vindo essa pressão toda. Então, veja, nós estamos dentro de uma bolha que vai explodir. E isso é mundialmente, e proposital para gerar uma ordem. E a ordem que vem é tecnocrata. Então, assim, as pessoas não enxergam. E Cara? você fala isso, as pessoas acham que você está delirando. Não, e aí tem uma coisa muito interessante, né? E eu vejo aqui, às vezes, o pessoal aqui, até no chat, né? E eu fico pensando qual é a desparasitação que ele não fez. Né? Porque o problema é de parasita, gente. Quando você tem dificuldade cognitiva de gerenciamento de emoções, você comece com uma desparasitação e com uma desintoxicação. Isso é fundamental para você começar a liberar o HD para ter um pensamento inteligente. Pensamento inteligente é ter a capacidade de estabelecer a crítica da realidade. Eu, particularmente, estudei filosofia, antropologia, sociologia, história, rodo. Para quê? Para poder ter um pensamento crítico. O Carlos Cardoso, para mim, é presente de Deus na minha vida. Eu falei isso para ele quando conheci ele, o Fábio. Eu falei, rapaz, isso é um presente. Porque eu estou atrás de gente inteligente numa geração que está com o QI abaixo do macaco. Então, fica difícil você querer ter uma conversa inteligente com pessoas tão rasas, né? Com pensamento tão raso. O cara olha de direita, ele olha de esquerda, ele olha, né, quem está, quem não está. Gente, está além disso. O pastor Carlos disse aqui, o maligno, ele se balançar a garrafa, e eu já comecei a pensar nas consequências disso, ok? A turma já começa a se agitar, e aí sacrifícios acontecem. E até para atualizar a galera a nível de Nepal. Nepal é um local onde a turma que trabalha com libertação gosta de mandar as entidades para lá, para ficarem aprisionadas no Nepal. E eu conheço um monte de pastores que atuam em libertação que mandavam legiões para o Nepal. Meu Deus! E agora eu estou pensando em todo aquele sangue que está rolando lá. Jesus! Mas lá, a galera, não sei se Carlos presenciou cenas assim, mas eu presenciei um monte de gente mandando a turma para o Nepal. Resultado, o Nepal está em chamas, né? Criou para nós uma comoção, para quem ainda é humano, né? Você vê jovens sendo desencarnados, pessoas sendo desencarnadas. O problema é que hoje parece, Carlos, que todo mundo tem prazer no octógono. Eles querem ver o sangue dos lutadores. Isso é a tendência daqui para frente. A gente vai para jogos vorazes, nós vamos entrar nos distritos e E há uma nossos filhos. programação. O senhor falou, não cortando, doutor, mas há uma programação. Eu estava vendo Netflix com a minha esposa e eu falei, não dá para ser, é só sangue. E é muito sangue, coisa que não tinha antigamente em filmes, em séries. A quantidade de sangue que está vindo. É programação preditiva. Pode continuar, doutor, desculpa. Não, show, é isso. Então você acredita que a gente está sendo preparado para aquela condição distrital e pegar um e botar para morrer por todos ali? Eu vejo assim, essa agenda, por exemplo, vamos pegar mundialmente, a gente está dentro de uma agenda migratória. O Brasil tem um monte de imigrante aqui, haitiano, venezuelano e até iraniano, que é perigoso demais. Estão aqui, né? Aí você tem a Europa. Quando você estuda sobre a agenda migratória na Europa, é assombroso, porque você não vê família, você não vê mulher, criança, você só vê homens, são soldados sendo enviados. E preparado para um comando. Olha o nível que está. Aí você tem a migração nos Estados Unidos.
que na minha questão é mais sangrenta. Porque eu tive na casa de americanos que é assombroso. O cara tinha só na casa que eu tinha, o cara tinha metralhadora, o cara tinha 12, tinha pistola, a mulher dele tem arma, a filha dele tem arma, tudo não tem arma. Ilegalmente. Agora, imagine você tem um caos social nos Estados Unidos. O povo se autodestrói. Não precisa nem o exército, nem a FEMA entrar. O povo se autodestrói. Então, a gente vê que para a implantação dessa nova ordem, que era teoria da conspiração, veja que agora, na comemoração lá da China, lá do fim da Segunda Guerra Mundial, o que mais se falou foi sobre a nova ordem mundial. E como é que se implanta uma nova ordem mundial sem implantar um caos? Não tem, porque a maçonaria trabalha, isso está na logo da maçonaria, isso está na nota de $1, ordem pelo caos. A nova ordem mundial ela vem dentro de um caos, né? E o mundo já está preparado para ele. Agora você bugou a minha cabeça, porque a nossa bandeira tem isso, né? Ordem e progresso. Então, essa já é uma mensagem então, preditiva para essa ordem mundial. A gente está pronto, e a ordem mundial, aí entra a profecia, que muita gente não... Por exemplo, se falava na década de 2000 até 2010 até 2020, antes da PAN, sobre nova ordem mundial, você era um teórico da conspiração. Quantas vezes me chamaram de teórico da conspiração? Que eu já falava sobre isso nessa época. Só que agora todos os meios de comunicação estão se utilizando dessa fala. A nova ordem mundial, mais justa, mais pacífica, mais... E essa nova ordem mundial ela vem dentro de uma tecnocracia, dentro de um governo absoluto, dentro de salário básico universal, dentro do fim da propriedade privada, dentro da lógica que nós não teremos nada e seremos felizes, dentro de um controle absoluto mesmo, e é mente e coração, controle mental, como o senhor está falando. As pessoas que não se submeterem vão ter que passar por lavagem cerebral para se submeter. Eles vão restringir acesso a dinheiro, acesso à saúde, acesso à viagem, se você não se submeter ao controle universal. Quer dizer, e está muito acelerado isso, e as pessoas não percebem. Agora Eu não sei você se eu vejo vai dessa amar. forma. Tu vai amar agora que eu vou te dizer. Olha só. Um gigante, Nephilim, deitado em berço esplêndido, enfeitiçado, ao som do mar e à luz, uma bruxa sereia. Mãe gentil, ele é hermafrodita. Verá que o filho teu não foge à própria morte. Meu Deus! Você já leu o hino, cara? Tu já leu o hino? Não li. Não, você tem que ler. Leia com os olhos do ancião. Você vai E olhar assim, meu outra Deus. coisa, o Brasil... E a bandeira nossa ainda é cananeia. Né? Cananeia para ficar legal. O bendito do francês que concebeu a bandeira, né? Ele trouxe de Canaã. Então é mais grave ainda. Período anterior a Israel assumir ali, ela é uma bandeira, olha só, bandeira pagã, e o hino é uma invocação de um Nephilim hermafrodita que foi enfeitiçado por uma sereia. Cara, isso é muito sério, cara. Eu estou denunciando isso desde que Deus me mostrou em 2016, cara. 2016 eu já mostrava esse lance. Eu falei, cara, é daí. Porque eu ficava tentando entender, Carlos, por que está tudo errado aqui? Por que está tudo errado, né? E aí, cara, quando eu vi o primeiro reinado, que foi mais ou menos, o segundo mais ou menos, e quando entra a República, que é só ladeira abaixo, eu falei, cara, alguma coisa está acontecendo. E aí, né, eu escrevi um livro que é o Batalha Espiritual, vou te mandar ele para você ver, dá uma olhadinha nele no Trevas. O Batalha, ali Deus me trouxe a revelação sobre o conceito do hino
e o problema da bandeira. Quem foi que fez a bandeira e quem fez o hino, e qual era a intenção da bandeira e qual é a intenção do hino. E detalhe, todo dia no quartel é hasteado e todo dia é cantado esse rito de invocação. Meu Deus. Agora não, é grave, é grave. Não, é grave, cara. É grave. Olha só, eu vou me esconder no Paraná, cara. Eu vou para o Paraná. Entendeu? Tu diz qual é a melhor divisa, Paraná, Santa Catarina, Semáforo, eu vou entrar ali numa caverna, ali ou na serra, porque, cara, o negócio é grave, meu. É grave. Quando a gente olha para o Brasil, por exemplo, eu falei isso em live essa semana, a gente está falando de o Brasil está defendendo sua soberania. O Brasil, hoje, se o Brasil for sancionado pelos Estados Unidos, o Brasil não tem petróleo. O Brasil produz o petróleo interno, mas não tem refino do petróleo interno. Então, o petróleo nosso é importado. Isso quer dizer que ia parar a indústria, para carro e para caminhão. Já começa por aí. Se formos embargados e sancionados pelos Estados Unidos, se nós somos um país soberano e a América desconectar o GPS, nós ficamos sem aviação, sem marinha, sem locomoção. Imagine, o desligar o GPS. Mas a China disse que em menos de uma semana a gente vai ter tudo na mão, cara. Porque eles têm lá o GPS deles, apresentaram o mundo, uns aviões, você deve ter visto, né? Sim. Com aparência alienígena, os aviões têm aparência alienígena. Não, eu estava olhando o desfile, cara, da China, tu reparou que todo mundo era igual? Sim. Tu reparou isso? As divisões, me chamou a atenção que todo mundo era igual, mas igual mesmo. Eu olhei assim e falei, rapaz, eu fiquei olhando, todo mundo igual, aquele movimentozinho da boca deles, né, que eles ficavam gritando. Não parecia inteligência artificial o vídeo? Total. Não, eu fiquei surpreso. Eu reparei isso também. Tu reparou? Eu falei, cara, então pode ser, parece inteligência artificial. Não tem? Total. Eu creio que aqueles guris que ali apareceram podem não ser mais humanos. Já serem híbridos. Ele já tem, né? Um exército híbrido. Ele já tem. E divulgaram. Foi uma coisa assim, escondida. Entendeu? Ele já tem. O olho dos garotos, tudo esbugalhado, cara. Parecia que tá tudo outra coisa que eu reparei também, eu falei, nem parece chinês, parece europeu. Isso. Os olhos tudo esbugalhado, tu compreendeu? Os garotos, ok? E aquilo ali me causou assim, uma estranheza, porque eu fui militar, né, cara? Muitos anos, comandei tropa, né? E quando eu vi aquilo ali, eu falei, cara, uma sincronicidade que não é normal, cara. Não é normal. Compreendeu? É como se todo mundo tivesse frequenciado, né? E pá! Aí, pum! O cara fez, pá! O cara, pum! Eu falei, que isso, cara? Você entendeu? Ele dava o comando na voz e o povo já gritava. A sincronia é muito perfeita. Não, total. E aí me surpreendeu no 7 de setembro brasileiro, graças a Deus, aquele armamento, né, super perigoso, ok? Naquele caminhãozinho. 608? Era 608? Cara, aquilo era uma 608. Quando eu olhei aquilo, e aí o narrador falando, eu falei, meu Deus do céu, realmente nós estamos muito bem nessa foto, cara. Eu não sei se o senhor tem esse dado aí, diz que se o Brasil entrar hoje porque eu vejo que os Estados Unidos ameaçou ontem intervenção militar no Brasil pela liberdade de expressão. Ontem, a assessora lá de Donald Trump falou que não é descartada uma intervenção militar, tá repúdio aí do Itamaraty, do presidente, do governo, de um monte de gente falando que é inadmissível, estão pedindo a prisão do Eduardo Bolsonaro, inclusive por causa disso. E aí o Brasil hoje, se nós tivermos entrar em guerra, diz que o Brasil não tem 4 horas de arma, de bomba para segurar uma G.
É mais ou menos por aí. Não, eu acho que nós temos a arma secreta. Entendeu? É verdade, verdade. Ó, você lembra que a Colômbia falou que tinha arma de obliteração? Não lembro disso. Pietro falou, não tem 15 dias, quando ele falou que Maduro é meu irmão, fizer com a Venezuela, fez com a Colômbia, e a Colômbia tem armas de obliteração. E os caras fizeram agora, né, na Amazônia, uma fundação. Agora que tu vai amar, hein? Agora, tá preparado aí? Tá preparado aí para tu ouvir? Nós vamos ter uma força de legionários. Meu Deus! Está sendo montado uma força-tarefa comum. Jesus! Lembra que a França, né, ela mantém um exército paralelo lá nas Arábias, lembra disso? Aquela turma de mercenários. Então, nós demos o primeiro passo para isso, ok? Recentemente a gente descobriu que até o americano tem, né? Eles têm um exército de mercenários também, né? O americano, A a Rússia, Moscou tem, né? Tem. a segurança do Maduro são os mercenários. Posso? E Só que agora, com agora a está valendo cabeça do dinheiro. Maduro, teve mercenários americanos que pediram autorização para matar, para ganhar a recompensa Foi. de 50 milhões. Aí ele foi pedir ajuda ao Papa e à ONU, porque ele já sabe que os caras agora ele está valendo dinheiro além do espólio que os caras levam, né? Porque não é só meter a mão nessa grana. Porque quem chegar na Venezuela tem ouro a rodo, né, cara? Eles estão com uma reserva de ouro gigante ali. Então os caras já estão de olho também no ouro da Venezuela. Tá? Vou te ajudar para lembrar um episódio: invasão da Rocinha do Rio de Janeiro. Meu Apareceu um Deus. voluntário de 90 anos para invadir lá. A Rocinha não, foi a. Meu Deus do céu, como é que é o nome da favela, rapaz? Foi a favela do. Como é que foi, João? A favela que foi invadida no Rio de Janeiro? Qual foi? Da Maré? Não, foi a Maré, não. Foi a Maré, não. Foi a Maré. Rapaz, me fugiu. Quem lembra aí a bendita da favela, gente? Teve voluntário de 90. Oi? Não, foi do alemão, não. Foi o alemão? Foi o alemão? Foi. Eu acho que foi o alemão, a invasão do alemão, cara. Acho que foi o alemão. Confirma aí, gente. O pessoal do apoio aí. A Jurema Qual está dizendo que foi? foi alemão. Então foi Aí o alemão. o Israel está dizendo que foi o Complexo da Penha. Isso, olha só. Teve gente de 90 anos sendo voluntário mesmo. Todo mundo Porque foi o voluntário para Complexo invadir. da Penha faz parte da comunidade alemã, não faz? Da Penha? O alemão? Faz, aquela parte ali, É. faz. E ali tinha uma fortuna. E detalhe, hein? Depois que foram para ali, o crime se espalhou por dentro do estado do Rio de Janeiro. Né? A galera correu para dentro e aí nós perdemos as cidades do interior. Complicado, cara. Complicado. Agora, outra pergunta, cara. Você acredita que esses garotos nossos, Jesus, Davi, Mateus, Isaías, Débora, que estão envolvidas nessa bagaceira, podem fazer a diferença numa treta dessa? Porque o grupo de pessoas hoje envolvidas com a bandidagem soma próximo de 10 milhões de pessoas. Ok? Esses caras podem salvar o Brasil? A gente teve aí um governo de direita, né, com um combate gigantesco a muita coisa, fez muita coisa, mas você sabe que o sistema é muito maior que tudo isso, né? E a gente está vendo, quando a gente olha para as regalias, teve até agora o presidente com uma mulher que foi presa, e Eu dando o vi. microfone para ela. Então, veja, a gente sabe que eles estão envolvidos. Eu não sei se você ouviu, em São Paulo, um jovem sendo investigado na Câmara de Vereadores e perguntando sobre o fluxo do crime. E o rapaz afrontou o presidente da Câmara lá de Vereador de São Paulo e disse: Nós estamos aqui dentro, Vossa Excelência.
Aí o presidente ficou bravo, falou, então me diz qual é o vereador aqui que trabalha para você e tal, e ele se calou. Quer dizer, eles estão em tudo, e é uma barreira, né? Porque eles têm tudo. É a mesma coisa quando você olha para onde as raízes que eles têm são muito profundas. Agora, Carlos, a maneira do Mossad agir, o americano, é arrebentar a primeira linha, a segunda e a terceira. Né? Eles vão caçando os caras por linhas de comando para espalhar a galera. Você acredita numa possível ação do Mossad e da CIA em cima dos acontecimentos da América do Sul, para a gente não pontuar, né? Mas a nível de América do Sul, Sim. Mossad e CIA vão atuar em cima da América do Sul? Na realidade, eu vejo a própria declaração de Trump que ele meio que vai deixar a China em off e vai vir para a América do Sul para eliminar a China da América do Sul. E isso é interesse de Israel e da América, né? Que não haja esse domínio chinês aqui. Então, eu acredito que Olha sim, só, mas não olha o que o Alexandre está dizendo aí. Deu o nome lá do comandante da banda evangélica, da turma, da milícia evangélica que tomou morros do Rio de Janeiro e está enfrentando as outras milícias, que é o é a Peixão. Comando de Israel, né? Comunidade de Israel. É, não, o negócio é E forte, meu irmão. Os caras não são eles fracos, não. quando eles vão eliminar alguém, eles mandam a pessoa aceitar Jesus, você sabe, né? Meu Deus, não Você sabia não sabia disso. disso? Não sabia disso. Eu tenho um pastor, a gente tem um trabalho lá no Morro de São João, e o pastor teve lá, no comando de Israel lá, os caras tudo vendendo ali com fuzil e tal, ele entrou lá, né? E os caras cumprimentaram, viram que ele era pastor, né? Pela pulseira, falou, paz do Senhor, pastor. Ah, Só aí, misericórdia. ó, não, agora imagina, daí estava um amigo do pastor com ele e não cumprimentou. Aí os caras ficaram bravos, só dá paz quem tem paz. Pelo jeito, o irmão aí não tem paz. Meu Deus. E se eles tiver que eliminar alguém, eles mandam a pessoa aceitar Jesus antes de morrer, vai para o céu. São Onde, evangelistas tá, compulsivos. Caramba, essa eu não sabia, cara. Ó, eu é, vou pegar o Efraim de jeito nisso, que o Efraim é carioca também. Eu falei, Efraim, evangelismo compulsivo no Rio de Janeiro. Meu e, Deus, é ah, compulsório. e é Compulsório. tudo no complexo de Israel, é tudo com nome bíblico, tá? O chefe do morro lá tem Torá Meu Deus. e, e dá moral mesmo pro evangelho. Olha o nível que nós estamos, né? A CM está dizendo que ó, o Rio de Janeiro não é para amador, e é verdade. Cara, eu sou carioca, eu não sabia disso não, hein, cara. É, Olha só, hein? eu, Rapaz, você tá sabendo um monte, hein, rapaz? Olha, o negócio é é, chapa quente, hein? Chapa quente, chapa quente. Agora, meu amigo, essa semana está prometendo, né? Nós vamos entrar numa sexta 12 com cara de 13, né? O que você espera de acontecimentos de curto prazo a gente nível tem de aí, mundo? Porque Israel essa está semana, atacando, olha só, Israel está atacando a Síria, Israel está o Catar atacando, né, a Gaza, né, ali a faixa de Gaza ali, e o Catar também, ele entrou no Catar? atacou o Catar ontem, matou líderes do Hamas dentro do Catar. Meu Deus do céu! Tudo Agora os primos vão ficar tudo doido ali, né? isso. Aí tem a Polônia, né? Polônia. A Polônia A que a Polônia Rússia. com os drones russos, né? E a gente tem algo que aconteceu essa semana que a gente não percebeu. Emmanuel Macron pediu para a ministra da Saúde preparar os hospitais para, a Isso. partir de março, receber pessoas feridas da terceira guerra mundial. O Meu Deus. Donald Trump mudou o nome do Pentágono essa semana também para Departamento de Guerra. Foi. Então, a OTAN já exige, né, o artigo 4º lá de poder contra-atacar, porque
a Rússia atacou um país membro, então a Rússia mexeu com a OTAN. E eu Mas vejo foram que só por trás 7 disso drones, né? Foram Hã? 7 drones perdidos. Então, agora vamos ver para onde vai caminhar tudo isso. Donald Trump deu 12 dias para a Rússia resolver o problema com a Ucrânia, 12 dias. Que senão vai retalhar e vai sancionar mais ainda a Rússia. Então, assim, eu vejo, o que eu vejo, né? E aí tem coisas muito minhas gravadas em muito tempo. Eu vejo que a China ela está preparada para o caos mundial. Na pandemia, eu não sei se o senhor lembra, as petrolíferas estavam dando petróleo de graça. Os carros não estavam rodando, estavam sobrando. A China foi lá e buscou tudo. Outra coisa, os grãos, os armazéns de alimentação. A China é o Egito dos nossos dias. A China está preparada para um apocalipse mundial. Total. E a China está dando sustentação, essa apresentação agora, essa semana que passou, do Kim Jong-un, Vladimir Putin, o Xi Jinping, né? Eles chegaram a falar da imortalidade. O senhor chegou a ouvir o áudio falando de viver até 150 anos? Foi. Então, veja bem, eles demonstrando poder bélico. A Rússia já tem um poder de fogo violento, né? As pessoas, quando a gente estuda sobre aquele míssil Satan 2, mata 6 milhões de pessoas. A radioatividade destrói um estado do Paraná inteiro. Total. Então, assim, são coisas absurdas que estão acontecendo. E Ele falou eu que vejo que o mundo está sendo puxado para um caos. o Satã parece que acaba com a França, né, cara? O Satã. Sim, um Satã destrói, aqui se fosse no Brasil, um Satã 2 destrói Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e o Rio de Janeiro. Um míssil. Então, assim, a gente vê que a geopolítica está mudando e para essa nova ordem ser implantada, um caos está sendo gerado no mundo. E quem financia tudo isso que é o mais tenebroso, que é o mesmo sistema que financia tudo. Sim. E as pessoas vão se degladiar por partidarismo, por patriotismo, por muitas coisas e simplesmente serão cobaias de um sistema. E eu vejo assim que se o Bolsonaro, pelo que dá a entender, será condenado, né, a condenação dele já é. Ele não será preso, vai continuar a prisão domiciliar, pelo que eu vi os juristas falando, ele não vai para a cadeia, e cabe recurso, né? E a gente vê que, infelizmente, o povo não vai sentir, porque foi usada uma estratégia comunista. Qual foi a estratégia? Coloca a tornozeleira, coloca dentro de casa. Quer dizer, eles foram amortizando a dor das pessoas, e quando ele vai ser preso, as pessoas mas ele já está preso. Então, quer ver, eu não acredito que vai haver essa comoção tão grande como aconteceria se ele fosse preso direto, sem tornozeleira e sem prisão domiciliar. Entendi. Essa é a minha visão. Então você entende que ele vai para o retiro do fica em casa. Isso. Fica em casa. Não vai mudar isso até ano que vem. Lockdown, fica em casa. Pode ser até uma ação preditiva do lockdown que virá, né? Diante da próxima PAN, né? Sim, porque ele já está preparado, hein? Lockdown climático. Não, verdade, lockdown climático, né? Lockdown por conta da nova PAN, e aí o cara faz o efeito, todo mundo em casa, ninguém sai de casa, nós vamos meter uma tornozeleira em todo mundo para ter certeza que vocês não vão fazer arte para se prejudicarem, né? Eu lembro que na escola a turma colocava aquele chapeuzinho na cabeça, né? E ficava olhando para a parede, né? Ficava olhando para a parede, né? Eu creio que numa live a gente poderia, na semana que vem, falar dos castigos de outrora e os castigos atuais. Fazer uma correlação de como a coisa evoluiu, né? A coisa deu uma evoluída. Então, agora eu fico em casa, Meu amigo, muito. Eu ia falar, eu vou ter que sair aqui. Não, muito obrigado, meu irmão. Pô, já o senhor é uma bênção de Deus.
E precisando, semana que vem nós estamos aqui juntinho, em nome de Jesus. E bom Vai, tratamento aí para o senhor e para a vai sua ser família. 10 horas daqui. Agora eu já, pá, gravei. 10 daqui. Um Deus abraço, meu amigo. abençoe. Deus Obrigado. abençoe. Valeu. Tchau, tchau, gente. Tchau. Valeu. Tchau, tchau.